Olá, meu amigo e minha amiga. Seja bem-vindo ao programa Teólogos. Aqui nós vamos estudar a Palavra de Deus com calma, com tempo, com profundidade e com reflexão, a fim de conhecermos o que está escrito no texto bíblico, mas, mais do que apenas conhecer, a fim de termos condições de fazer a vontade do Pai Celestial. Então, você que está nos acompanhando, saiba que vamos lidar com textos bíblicos, com perícopes, vamos nos referir às línguas originais, ao hebraico, ao grego, a fim de conhecer melhor o texto. Mas o nosso propósito final não é apenas a informação, é a interpretação para melhor compreender e fazer a vontade do nosso Pai. Você pode nos acompanhar nas redes sociais a fim de conhecer os convidados, os temas, as novidades. Então, acesse os endereços que aparecem abaixo no seu vídeo. O Salmo 119, versículo 105 diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos." De fato, a Bíblia é uma luz que apresenta condições de iluminar melhor a nossa caminhada. Mas, para isso, é necessário que nós possamos compreender e interpretar o texto bíblico. Como fazer isso da melhor maneira? Está começando Teólogos. No tema de hoje, queremos compreender um pouco melhor como estudar a Palavra de Deus. A Bíblia. Que livro é este? Que cuidado precisamos ter a fim de estudá-la com proveito para que ela possa, de fato, iluminar a nossa caminhada? Este é um grande desafio e, para alcançar os objetivos deste programa, temos dois convidados especiais. Nós temos o Dr. Vanderlei Dornelles. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Diga para nós, pastor Dornelles, o que você tem estudado a respeito da Palavra de Deus? Conte para a pessoa que nos acompanha, a fim de que ela possa conhecer melhor você. Bem, nos últimos anos, meu estudo mais acadêmico da Bíblia está concentrado no Apocalipse. É um livro que eu aprecio já há muito tempo e tenho sido bastante inclinado ao estudo das profecias, das visões apocalípticas, do texto apocalíptico. Mas, como cristão, já leio e estudo a Bíblia há mais de 30 anos. Muito bem. Eu sei que você também tem produzido materiais, artigos, livros. Fale um pouquinho quais têm sido as suas produções literárias, por favor. Bem, há alguns textos publicados na internet, em revistas, alguns últimos concentrados no Apocalipse também, e lancei há pouco mais de um ano um livro com o título Pelo Sangue do Cordeiro. Esta é uma expressão de Apocalipse 12, em que os servos de Deus vencem o dragão, e aí João diz, pelo sangue do Cordeiro, pela virtude, da graça, da misericórdia e da relação nova que eles têm com Deus, mediada por causa do sangue do Cordeiro. Então, esse é um livro sobre Apocalipse 12 a 19. E há outros livros, tem o livro Cristãos em Busca do Êxtase, que já é um livro um pouco mais antigo, de mais de 10 anos, e também o livro O Último Império, que trata com as profecias de Apocalipse 13. São estas as publicações mais conhecidas que nós temos. Muito interessante. E qual tem sido o seu percurso acadêmico? O que você estudou até agora? Bem, desde criança a minha atenção foi despertada para as imagens e os símbolos das profecias de Daniel e Apocalipse. Quando eu era criança, meu pai comprou um livro de profecias da Casa Publicadora Brasileira. Olha só. E ao longo do tempo eu tive interesse de conhecer e entender estes símbolos. Por que Deus se comunicou com os profetas usando essa linguagem simbólica? Os símbolos são uma linguagem universal. Muito interessante. Isso levou a você cursar teologia, certo? A você fazer jornalismo na graduação. Certamente. É isso mesmo? Eu sou formado em teologia e comunicação social. E ao estudar em comunicação, eu também entrei exatamente para esta área de linguagem simbólica, interpretação dos textos, e pude fazer o meu doutorado na Universidade de São Paulo, onde eu trabalhei com a semiótica, a ciência que estuda as linguagens simbólicas. Muito interessante. Quer dizer que, além do seu estudo de teologia, você fez mestrado em teologia, você estudou semiótica no seu doutorado. E você está no outro programa agora de
estudando a Bíblia, é isso? E agora resolvi defender uma segunda tese na área de teologia do Novo Testamento, com ênfase em Apocalipse. Muito interessante. Muito obrigado por estar conosco aqui, tirar esse tempo, a fim de estabelecermos parâmetros mais adequados para compreender a palavra de Deus. Nosso outro convidado é o professor Edson Nunes. Tudo bem com você, Edson? Tudo ótimo. Que bom. Muito obrigado por estar conosco, por aceitar o convite. O que você tem estudado na questão acadêmica? Conte para nós um pouquinho. Eu sempre tive muito interesse por literatura, né? Desde criança também, sempre gostei bastante de ler e até cheguei a escrever alguns poemas, né? E quando eu fui fazer faculdade, eu decidi estudar então teologia e letras também. Então sou formado nos dois e meu mestrado foi na área de poesia bíblica, né? E meu doutorado é na área de narrativa bíblica, especificamente o livro de Gênesis. Então também estou fazendo na Universidade de São Paulo. E você está indo para a parte final do seu programa de doutorado. Isso, exatamente, terminando o doutorado. Então, os nossos dois convidados têm o estudo na área de teologia, mas também tem uma segunda formação, e você está percebendo que nós estamos diante de gente preparada para discutir os temas que já foi apresentado, o tema que já foi apresentado aqui. Bom, o nosso assunto de hoje, com esse primeiro programa, nós queremos dar parâmetros, diretrizes, para que as pessoas possam compreender adequadamente a palavra de Deus. Edson, que livro é este? Que livro é este tão especial que requer uma hermenêutica diferenciada? Aliás, o que é hermenêutica? Hermenêutica é um conjunto de ideias, de conceitos que você usa para estudar o texto bíblico, né? São abordagens ao texto bíblico, né? É uma ciência, né? Você tem hermenêutica em todas as áreas praticamente, né? E você tem, obviamente, hermenêutica bíblica. Agora, esse livro, muitas pessoas chamam de várias maneiras, né? A palavra de Deus, etc. E eu gosto de uma terminologia hebraica que chama a Bíblia de Mikra, né? Que vem do verbo kará, que significa chamar, né? Falar, chamar. Então, Mikra é o chamamento. Eu gosto de entender a Bíblia como um chamamento, né? Deus me chamando ao encontro com Ele. E esse encontro vai se dar através de um texto. Muito bem. Você quer dizer, então, que a nossa aproximação ao texto bíblico é diferente de qualquer aproximação a outra literatura? Então, sim e não, né? Sim, porque a gente acredita, pela nossa fé, nossos pressupostos filosóficos, existenciais, que essa é a palavra de Deus. E não porque ele também é um texto, como todos os outros textos. Então, as duas coisas têm que ser equilibradas. Você tem que entender o texto como você entenderia outro texto, ou seja, eu vou ler qualquer livro, eu preciso entender quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, como escreveu. São todas perguntas que eu vou fazer para qualquer tipo de texto, ok? E quando eu vou analisar o texto em si, eu também vou usar esses mesmos conceitos, essas mesmas ferramentas. Mas eu sempre tenho que lembrar que esse não é como os outros livros, né? Então, o balanço dessas duas coisas é muito importante. O que chama atenção a mim em relação à Bíblia é que Sim. as pessoas estudam de variadas formas, né? A Bíblia é capaz de se comunicar com a pessoa mais simples que lê simplesmente um texto, né? E encontra um conforto, uma orientação, uma instrução para a vida, para o dia dela, né? Então a Bíblia é muito dinâmica nesse aspecto e qualquer pessoa de qualquer formação pode entender alguma coisa, né, ao lê-la. Mas a Bíblia é também um documento que manifesta uma informação, um conceito de verdade, né? E Deus revela certos mistérios na Bíblia. Ele trata com a origem, a natureza do ser humano, o nosso destino. Agora, aí para entender a Bíblia como esse documento, né, de uma revelação divina, nós precisamos de nos aproximar dela com certa ciência, né, como disse o Edson. Então, nós temos a Bíblia hoje em nossas mãos, em língua portuguesa, em outras línguas, mas o que temos é uma tradução do texto, né, original, que foi transmitido pelo autor bíblico. E é um texto extremamente antigo, de 2000 anos para trás. Então, a nossa aproximação desse texto requer certas mediações. Nós precisamos de estudar a Bíblia, né, a partir de aspectos linguísticos, culturais, para conseguir entender, históricos, né, para conseguir entender aquilo que ela quer comunicar para nós. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um texto que eu imagino que muitas pessoas conhecem, se não a grande maioria, o Salmo 23.
Vamos tornar isso aqui um pouco mais didático para quem está nos acompanhando. Bom, você acabou de dizer que tem que considerar alguns elementos fundamentais a se aproximar do texto bíblico. Então, digamos que a pessoa está lendo o Salmo 23. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Salmo de Davi. Então, vamos dizer para a pessoa agora que nos acompanha, que cuidado inicial ela deveria ter ao ler um texto bíblico. Aqui o nosso exemplo é Salmo 23. Se fala em contexto, Sim. Por que o contexto é importante? Bem, se você deseja entender o Salmo, primeiro precisa pensar quem o escreveu, o que essa pessoa fazia, né? Em que contexto da sua vida ela estava. E estes elementos vão ajudar o leitor a se aproximar do texto, tendo uma noção básica, né, daquilo que o texto pode comunicar a ele. Eu chamo esse primeiro momento de um momento da observação inicial. Né? O que é observação inicial? É você ler. Você vai ler, você vai ter impressões do texto. Então, quando você lê o Salmo 23, e quem está em casa já conhece ou já ouviu falar do Salmo 23, que é o Salmo do pastor, o Salmo da ovelha, etc. e tal, e começa lá, Salmo de Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, quando vai lendo o Salmo, a pessoa vai tendo uma impressão. Qual é a impressão? De que existe um pastor, de que existe uma ovelha, de que existe uma caminhada, de que existe um momento de turbulência, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, ela tem impressões. Essas observações iniciais, elas vão ajudar você a entender, ou elas vão ajudar você a levantar perguntas que vão guiar a interpretação desse texto. Então, por exemplo, que pergunta seria essencial como orientação para compreender o Salmo 23? Nisso que você chamou de observações gerais. Então, por exemplo, a primeira observação geral tem a ver que o professor, doutor Dornelles, começou a falar, né? Começa dizendo Salmo de Davi. Então, quem é o autor, né? O texto começa me dando uma informação, Salmo de Davi. Então, eu leio o Salmo 23 e eu penso, quem foi Davi? E aí eu tenho que ir na Bíblia mesmo para tentar entender procurar se existem informações suficientes ou se existe alguma história específica sobre esse personagem. E aí, obviamente, quando eu vou no livro de Samuel, eu vou encontrar uma extensa história de Davi, também em crônicas, mas principalmente Samuel, uma extensa história de Davi. Então, era o menino mais novo dos irmãos, ele cuidava das ovelhas, ele não era tão chamativo quanto os outros irmãos, ele era músico, ele tocava harpa, ele começa a ajudar Saul. Todas essas informações vão me ser úteis para entender o Salmo 23. Agora, uma pessoa comum que não tem dicionários, que não tem acesso a enciclopédias, ela consegue obter respostas no próprio texto bíblico a essas observações gerais? Muitas delas, porque nós temos a produção da Bíblia, né? Então, como o Edson disse, muitas vezes o próprio texto bíblico já diz Salmo de Davi. Algumas Bíblias trazem quando ele estava em tal e tal circunstância. Ele também diz, se você tem o contexto da vida de Davi. Então, o Salmo é de Davi, então você pode ir para Reis e Samuel e ler um pouco sobre a história de Davi. Né? Então, o próprio texto bíblico traz certos subsídios, na mesma língua que nós temos aqui, para entender. Agora, certos mistérios, né, e certas problemáticas do texto bíblico, aí nós precisamos de um estudo mais científico, precisamos avançar, né, mais para a história, o contexto social, linguístico, né, em que esse texto foi produzido. Por exemplo, desculpa te interromper, vamos. Mas, por exemplo, a primeira palavra, que é Mismor, Salmo de Davi, que em hebraico é Mismor, né? Aí já não é, aí precisaria de rebuscar um pouquinho a pesquisa, né? Salmo, essa palavra Salmo, você tem duas palavras principais para Salmo, no livro de Salmos, Mismor e Shir. Shir é mais cântico, né? Interessante porque Mismor é um tipo de poesia feita para ser acompanhada por instrumentos musicais. E Shir não, é só para ser cantilada. Ou seja, essa já é uma informação, ela me ajuda a interpretar o Salmo? Talvez não, mas ela me traz um subsídio para entender isso daqui. Então isso provavelmente era uma música que era cantilada com acompanhamentos de instrumentos musicais, né? Então esse Salmo já ganha um outro colorido, ou seja, você tem uma informação que não necessita de tanto cavar, que é Davi. Quem é Davi? Davi, o rei, o Davi, o amigo de Jonatas, Davi. E eu tenho outra informação que eu vou ter que cavar. Então é interessante você sempre ir se aprofundando, né? Até um aspecto importante você nunca deve permanecer onde você está.
no estudo da Bíblia. Você sempre deve buscar ir um passo além, para entender e cavar cada vez mais. Muito bem. No caso do Salmo 23, o de todos os salmos, né, o que predomina é a linguagem metafórica. Sim. Então, Davi está falando de um contexto, né, de uma situação de pastoril, de ovelhas, de um pastor. Às vezes ele diz, o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, né, meu refúgio. Então, são várias palavras, metáforas, que vêm desse contexto de um camponês, de um pastor, né? E nós precisamos de interpretar essa linguagem e aplicá-la para o nosso contexto. Nós não somos pastor de ovelhas, sim, mas nós precisamos de podemos aplicar, então, esta mesma relação, né, do pastor com a ovelha, a nossa relação com Deus. Muito bem. Além do aspecto geral que foi tratado aqui do autor, nós percebemos que saber quem é o autor é importante. Faz diferença saber se foi o jovem Davi quem escreveu ou foi o experiente Davi, vai fazer diferença, né? Dependendo do texto, vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Por exemplo, no Salmo 51, faz total diferença você saber. Inclusive, quando faz diferença, o salmista faz essa referência. Salmo de Davi, quando ele perdeu o filho que tinha gerado com Batseba, etc. Isso significa que esse contexto deve ser considerado. Logo depois vamos falar de contexto. Sim. Alguma outra observação de cunho geral que você disse, amplo? Amplo entender a dinâmica do texto, né? Por exemplo, quando você lê aqui o Salmo do Bom Pastor, né, o Salmo 23, da ovelha com o pastor, você percebe que essa relação ela é pontuada por 3 momentos. É o momento que a ovelha está atrás do pastor, é o momento em que parece que ela e o pastor estão, de alguma maneira, distantes, porque tem o vale da sombra da morte, tem os inimigos, tem a mesa, mas você percebe que o pastor está ali ainda presente, mas há esse momento de tensão. E aí você tem o final, que é a ovelha novamente junto com o pastor andando. Então, é necessário você entender esses movimentos do texto. Muito bem. Texto ele não é plano, ele é cheio de movimento. Você precisa entender esses movimentos também. Muito interessante. A nossa conversa está muito interessante, está muito esclarecedora. O que nós podemos pontuar até aqui? Precisamos compreender, entre outras coisas, aqui foi dito, a autoria do texto. Saber quem escreveu é fundamental. E, de modo geral, você tem essa informação no próprio texto. Então, o nosso exemplo foi o Salmo 23, mas isso pode ser feito com outros textos de outra autoria. Faça esse exercício em casa. Abra o texto, confira quem é o autor, busque informações. Se você tem acesso a dicionários, melhor ainda. O propósito é ter os elementos necessários para que o texto seja compreendido. Mais do que isso, para que o texto passe a fazer parte da nossa vida. Dessa forma, poderemos fazer melhor a vontade de Deus. Logo a seguir, depois do intervalo, voltaremos com um assunto muito importante. O gênero literário. Faz diferença compreender o gênero literário? Voltamos daqui a pouco com o nosso estudo da Palavra de Deus no programa Teólogos. Estamos voltando com o programa Teólogos. Até aqui nós vimos que é muito importante considerar algumas observações gerais para melhor compreender e interpretar o texto bíblico. Nós vimos que conhecer o autor é muito importante e podemos encontrar informações sobre o autor no próprio texto bíblico. Mas, pastor Edson, qual a importância de considerar o gênero literário para compreender e interpretar o texto bíblico? Só retomando uma coisa que você estava falando, pastor Adolfo, a ideia do autor ela vai ser importante sempre que o texto me disser. Toda vez que o texto me diz quem é o autor, isso vai ser importante para que eu compreenda o texto. Agora, o gênero literário ele é fundamental para que você saiba navegar dentro da literatura bíblica, né? Então, quando eu tenho uma narrativa comum, essa narrativa ela vai ter certos elementos que vão me ajudar a entender o texto e eu não vou poder entender certas coisas porque a narrativa não me permite entender certas coisas. Quando eu tenho um gênero poético, né, literário poético, então, como o doutor Dornelles falou antes, eu vou ter metáforas, eu vou ter hipérboles, eu vou ter figuras de linguagem intensificadas, eu vou ter uso de paralelismo, que é um recurso da poesia hebraica. Quando eu tiver literatura sapiencial, então vou ter reflexões alongadas, às vezes, para alguns, né, leitores da Bíblia, existenciais demais, né, até com poucas menções de Deus, extremamente existenciais e tal. E eu vou ter textos, por exemplo, legais, né, um gênero de literatura legal, são as leis, os mandamentos e tal.
Então, eu preciso entender o que eu estou lendo para saber que ferramentas usar para interpretar o que eu estou lendo. Você, pastor Nelis, você falou de metáforas, e aqui parece que nós temos várias aqui no Salmo 23. Por que o leitor precisa tomar cuidado na compreensão correta das metáforas? Isso vai determinar a compreensão do texto? Certamente. Por exemplo, você tem o Salmo 150, ele fala: adorai ao Senhor com adufes e danças, com todo tipo de instrumento. Então, esse texto está sendo transmitido em linguagem metafórica. O que ele quer dizer com isso? Há um outro salmo em que ele fala que a gordura, e recomenda a gordura. Em Jeremias 32 também você tem uma menção à gordura, e Deus diz que vai satisfazer a alma do sacerdote com gordura, mas a gordura é proibida. Então ele está usando a gordura como símbolo de uma metáfora de fartura, abundância, né? Possivelmente os instrumentos musicais e danças como uma metáfora para alegria, contentamento, né? Regozijo. E assim, então você tem no texto essa presença de metáfora constante, e você precisa de entender essa linguagem, né, que ele está utilizando. O bom disso aí é que geralmente o próprio texto bíblico dá essa saída. Você precisa de ir buscando, né, compreender essa linguagem que ele utiliza. Senão a pessoa vai acabar interpretando de maneira equivocada o significado do texto. Exato. Quando ele fala que Deus é nossa fortaleza, Deus é a minha rocha, né? Deus não é uma pedra. Ele está falando de estabilidade, né, de permanência, de solidez, né? Então, esses conceitos abstratos que ele não tem na sua língua, ele os expressa usando essas metáforas. Né? Agora, se nós formos, por exemplo, para o Gênesis 22, aí você tem outro estilo outro gênero literário, né? Uma literatura narrativa clássica, sim. E aí, qual é o cuidado que você tem com uma literatura que narra uma história? Sim, então, aí você tem diferentes ferramentas, né? Por exemplo, uma característica da narrativa bíblica é a ausência de descrições físicas acentuadas. Você tem a ausência de elementos históricos. Por exemplo, quantos anos tinha Isaac em Gênesis 22? Quanto tempo tinha passado entre uma coisa e outra? Não fala. Como é que Isaac era, né, naquele momento? Como é que Abraão já estava tão velhinho? Não tem essa descrição, né? O tipo de arbusto em que o cordeiro estava preso, né, quando Abraão olha, o tipo de cutelo, eles não têm esse tipo de descrição. Um outro elemento essencial na narrativa hebraica bíblica é que você não tem, na grande esmagadora maioria das vezes, presença do narrador emitir um juízo de valor. Ele não emite juízo de valor, ele apenas narra o episódio e ele faz questão de se ausentar do episódio. Geralmente, quando o narrador entra numa história, ele emite alguma opinião. Então, por exemplo, a gente tem um caso clássico do narrador entrando na história, que é Gênesis capítulo 2, os últimos versículos. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua esposa e os dois tornam-se uma só carne. Porque quando o narrador ele entra na história, ele deixa de chamar atenção para os personagens e para a própria estrutura do texto, e ele chama atenção para ele. Porque todo mundo que lê Gênesis 2, quando fala assim, ué, mas como é que o homem deixa o pai e a mãe se Adão não tinha pai e mãe? Ou seja, o narrador ele entrou no texto para deixar claro que ele está falando depois daquilo que aconteceu, como narrador onisciente, etc. e tal. Então, a maior parte das vezes, o texto bíblico, o narrador, ele se omite. E ele deixa, e novamente a gente volta para aquilo que eu falei no início, que eu acho fantástico, ele deixa que o leitor participe do texto, que o leitor escute o chamamento para entrar no texto. Então, o narrador ausente, na narrativa de Gênesis 22, por exemplo, sem emitir juízo de valor, por exemplo, Deus aparece e manda Abraão matar o filho. O narrador podia ter dito, que pedido estranho que Deus fez para Abraão. Mas Abraão, com a fé inabalada em Deus, cumpriu e levou seu... O narrador não, ele simplesmente narra a história, sem entrar na história, porque ele está chamando o leitor a entrar na história. Ele está chamando o leitor para sentir a história. E a sua história contém todo o ensinamento, né? Por exemplo, o narrador fala de questão de vinho, por exemplo. E ele não condena o vinho em alguns momentos. Ele fala de ter muitas mulheres, poligamia, né? Mas o resultado da história, o direcionamento da narrativa, né, leva a um juízo de valor sobre essas questões. Por exemplo, Davi teve muitas mulheres.
O texto bíblico deixa claro que ele também não corrigia os filhos. Mas o final da história, então ele tem os dramas que ele enfrenta por causa das muitas mulheres, né? Os problemas da divisão da família por causa dos filhos que não tinham sido corrigidos. Então, ele não emite um juízo de valor no sentido de, como nós contamos, né? Então, você entra no texto e estabelece um conceito, um valor ético, né, acerca da questão. Ele deixa que a própria história mostre o resultado das escolhas que foram feitas. Sabe o que estou pensando aqui? Eu não sei se o nosso amigo e amiga que nos acompanha também está pensando nisso. Com a nossa mentalidade ocidental, que queremos detalhes, linha do tempo, pode criar um conflito, porque o texto nem sempre traz isso, né? Sim, com certeza. E cria um conflito diversas vezes. O início, por exemplo, de Gênesis 1 até Gênesis 11, e depois a história dos patriarcas, é cheio desses gaps, né, desses vazios históricos e cronológicos. Porque a preocupação do autor bíblico não é essa. Esse é um aspecto fundamental. É entender o que o texto bíblico é e entender o que o texto bíblico não é também. Então, esse primeiro passo, quer dizer, segundo, né, o primeiro passo seria essa observação geral, esse segundo passo é entender o contexto histórico, ou seja, quando eles escreveram aqui, qual era a mentalidade deles, né? O contexto sociocultural, ou seja, nós não estamos falando de uma cultura ocidental, judaico-cristã, a gente está falando de uma cultura oriental, antiga, influenciada por diversos povos mesopotâmicos. E também você tem a questão do que a gente estava discutindo no gênero literário, que é o contexto literário. Então, esses três contextos também precisam ser levados em conta. Amigo, amiga, você que nos acompanha, é muito natural que, ao irmos ao texto bíblico, nós entremos nele com toda a nossa carga existencial, histórica, o nosso jeito de compreender a história. Mas nós podemos captar até agora que é muito importante tomar cuidado, porque estamos lidando com um texto antigo, com gêneros literários com os quais nem sempre temos familiaridade. É por isso que compreender e interpretar a palavra de Deus requer um cuidado muito grande da nossa parte. Mas aqui, pastor Dornelles, nós falamos sobre a literatura sapiencial, falamos do Salmo, fomos até o Gênesis. Mas e o que dizer, por exemplo, da literatura apocalíptica? Quando a pessoa não conhece o gênero literário, pode trazer complicação na compreensão do texto bíblico? Certamente. Bom, de forma mais característica que nós temos de literatura apocalíptica são os livros de Daniel e o Apocalipse, alguns trechos de Ezequiel, também de Isaías. E o que predomina nesse formato literário, né, é a descrição de um conflito. E esse conflito dividido em dois polos, né? Então, Deus de um lado, o seu inimigo de outro, e os seres humanos divididos, né, entre esses dois polos. Há uma representação constante dessa luta através de uma linguagem simbólica. O que é interessante em Daniel, por exemplo, é que Deus se comunica com esse profeta, dá as visões simbólicas, mas o conteúdo das visões tem alguma coisa a ver com a própria experiência e a formação do profeta. Então ele vê os animais, Daniel 7, capítulo 8 também, e esses animais representam poderes políticos, né, terrenos. E Daniel era um estadista, ele conviveu no império da Babilônia, da Pérsia, né? Então ele estava, de certa forma, familiarizado com esse contexto político, e Deus se comunica com ele dentro desta linguagem, né, desse mundo em que ele está inserido. E a gente precisa de entender essa característica da literatura apocalíptica, de tratar do conflito entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, e entender isso também a partir do próprio contexto histórico do profeta, né, com quem Deus se comunicou. Muito bem. O leitor da Bíblia percebe que muitas vezes está lendo um texto e claramente fica a impressão de que esse texto já foi lido em outro autor. E mais ainda, você lê o Novo Testamento e você percebe que há uma alusão, uma referência direta ou indireta ao Antigo Testamento. De que forma ter consciência dessa intertextualidade, desse diálogo entre autores, é fundamental para compreender o texto bíblico também? Uma marca importante esse déjà vu, né? Eu já vi isso em algum lugar. As repetições são muito importantes, né? Às vezes dentro do próprio livro, às vezes em outros livros. Esse diálogo entre os autores é importante para estabelecer ideias, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo para os alunos é, quando você lê o texto, perceba que palavras se repetem várias vezes. Obviamente, essas palavras elas vão ser importantes. Então, você tem, por exemplo, um texto clássico que a gente sempre menciona, Deuteronômio capítulo 30,
os primeiros 10 versos, o verbo arrepender-se ou voltar, o verbo chuva aparece muitas vezes. Ou seja, há uma intenção do autor naquela repetição. Agora, quando você vai, o Dr. Donés estava falando de Daniel, por exemplo, você tem a expressão terra de Sinar. Né? Você lê essa expressão terra de Sinar no início de Daniel 1. Nabucodonosor pega os utensílios da casa de Deus e leva para a terra de Sinar. Onde é que aparece a expressão terra de Sinar? Então, essa expressão terra de Sinar é uma expressão rara, ela não aparece muitas vezes. Com auxílio de uma boa concordância, né, o nosso telespectador ele pode buscar e perceber que aparece em Gênesis, aparece em Jeremias e aparece lá em Daniel. Uma boa concordância, o pastor Edson está se referindo a um recurso literário, um livro, uma espécie de dicionário, onde você encontra referências de temas e de textos bíblicos agrupados. Isso facilita encontrar temas, né, e assuntos que sejam de interesse. Você está sugerindo que essa é uma ferramenta importante para o leitor da Bíblia? Muito importante. Você recomenda alguma concordância? Tem uma concordância bíblica da própria casa da Sociedade Bíblica de Literatura. Sociedade Bíblica do Brasil. É um livro de capa preta, uma concordância muito boa. E muitas vezes, atrás das nossas próprias Bíblias, né? Por exemplo, eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Andrews, atrás ela tem uma pequena concordância, que aqui não é uma concordância exaustiva, né? Uma concordância mais simples. Mas concordâncias exaustivas são muito importantes. Muito importantes. Então, aí você tem alguma coisa para você anotar ali e, quem sabe, adquirir uma boa concordância bíblica. Foi sugerida aqui a concordância bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil. Dessa forma, você poderá localizar temas. Aproveitando ainda um pouco mais essa questão. Temas e palavras. Esse conceito de intertextualidade, como vocês mencionaram, veja, é interessante dizer que os escritores bíblicos partilham, né, do que nós podemos chamar de uma certa memória. Então, os evangelhos usam expressões, né, que estão nos profetas, no Pentateuco, nos Salmos, assim também as epístolas e o Apocalipse especialmente. Por que ocorre nessa repetição de termos, figuras, personagens, frases, né? É que os judeus eram incentivados a ler e memorizar a Escritura. Guarda no teu coração. Né? Guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Isto era memorizar, aprender, interiorizar. E quando esta pessoa que tinha vários trechos, né, da Bíblia memorizados, quando ela ia falar, ensinar ou escrever alguma coisa, de forma natural, estes textos, né, essas expressões vinham à sua mente. Então, há esse processo de intertextualidade pelo qual os textos se juntam, né, se agrupam a partir de certos temas. Né? Por exemplo, no Apocalipse, no capítulo 5, ele está falando que há um livro, né, à direita de Deus e ninguém podia olhar para ele, ou tocá-lo. Né? E diz assim, nem em cima do céu, nem sobre a terra, nem embaixo da terra. Interessante que esta é uma expressão do segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que está em cima do céu, nem sobre a terra, nem embaixo da terra. Então, quando você descobre esses conjuntos de expressões, né, personagens que são mencionados aqui e ali, então a Bíblia está dando para você uma dica, né, para um roteiro de estudo. E então esses conjuntos fazem com que o contexto, né, de um texto no Evangelho, no Apocalipse ou nas Epístolas seja ampliado dentro do contexto bíblico. Muito bem. Eu acho que a esta altura seria muito interessante que vocês pudessem partilhar com quem nos acompanha que Bíblia vocês sugeririam para a pessoa que quer compreender o texto bíblico. Há diversos tipos de Bíblia, podemos falar em tradução, em versão, o que você recomenda? Bem, aí a questão das versões da Bíblia é um tópico, né, importante dentro da interpretação da Bíblia. Há vários tipos de versões. Podemos classificar em 3 grupos principais. Então, nós temos as Bíblias chamadas versões por equivalência, em que o interesse do tradutor ou dos tradutores nestas versões é dar o sentido, né, mais aproximado possível, semanticamente, né, daquilo que ele está traduzindo. Então, a Bíblia Almeida, a corrigida, a atualizada, são 2 exemplos de Bíblias de tradução por equivalência. E há as traduções dinâmicas, em que o interesse principal não é necessariamente dar o sentido semântico do dicionário, né, do texto que está sendo traduzido. O interesse é tornar o texto compreensível, interpretar. Então, o interesse comunicativo é superior à equivalência.
E há as chamadas paráfrases. Bom, as traduções dinâmicas, então nós temos a nova tradução na linguagem de hoje, aqui no Brasil, temos a nova versão internacional, entre outras. E há as chamadas paráfrases, em que a pessoa não está necessariamente traduzindo o texto, né, mas contando a mesma história ou reproduzindo em outra língua o conteúdo, né, que está na língua original. Então, a mensagem, por exemplo, é uma dessas consideradas paráfrases, né, entre outras. Rapidinho, a pessoa tem interesse em ir ao texto hebraico. Que orientação breve você daria para essa pessoa? Tem que buscar uma boa gramática e um bom dicionário. A pessoa não precisa saber falar hebraico, que é um dos problemas. Tem que aprender a falar hebraico. Você não tem que aprender a falar hebraico. Você tem que aprender a reconhecer o alfabeto, a junção do alfabeto para formar as palavras, para poder usar um bom dicionário. Um dicionário que traduz as palavras do hebraico. Né? Então, não é tão difícil. Aconselharia fazer um curso de hebraico online, né? Existem buscar existe essa possibilidade hoje, né? Sim. Há muitos cursos sendo dados online. Sim, muitos cursos de hebraico bíblico online. Há as versões interlineares, em que você tem o texto original e o texto traduzido. Mas hoje, com o computador, nós temos programas que facilitam muito isso. Então, você tem BibleWorks, que é um programa que tem inúmeras versões da Bíblia, com a correspondência, às vezes com o inglês, com o português, com o texto original. Na internet, gratuitamente, você pode encontrar o eSword, que é um programa que tem as referências de Strong, né? E então você tem uma facilidade grande para identificar todos os textos da Bíblia que usam determinada palavra, do grego ou do hebraico. Muito bem, amigos, falamos de muitas coisas importantes nesse bloco. Falamos da necessidade de identificar o gênero literário, falamos sobre a importância de considerar o diálogo entre os autores, o Novo Testamento indo para o Antigo Testamento, ou mesmo em alguns dos testamentos, um dos escritores falando do outro, se referindo ao outro. E falamos também, finalmente, da importância de ter uma boa versão bíblica, seja para estudo ou seja para meditação. No próximo bloco, queremos aprofundar um pouco mais a percepção da necessidade de meditar na Palavra de Deus. E, principalmente, vamos falar um pouco sobre a aplicação do texto bíblico em nossa vida. Retornamos daqui a pouco com Teólogos. Meu amigo, minha amiga, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Teólogos. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus com calma, com profundidade, com reflexão, para conhecer o que está escrito nela, mas principalmente para aprender a viver melhor a vontade do nosso Deus. No último bloco, você falou, pastor Donelli, sobre a importância de ter uma Bíblia adequada. Que Bíblia especificamente você sugere àquela pessoa que quer estudar com calma, com profundidade, a Palavra de Deus? Bem, quando nós falamos de versões bíblicas, em geral, nós não priorizamos umas sobre outras como sendo melhor, mais bem feita, etc. A Bíblia Almeida Revista e Atualizada, segunda edição da Sociedade Bíblica, é considerada uma boa versão. Agora, o importante em relação às versões é que você precisa de compará-las. E ao comparar a Almeida Atualizada com a NVI, com a mensagem, a paráfrase, com a tradução dinâmica, então você vai perceber que há variações, né, na maneira de interpretar. E estas variações vão sugerir para você determinadas pistas, né, para entender o texto. Às vezes o verbo está no passado numa versão e está no presente em outra. Às vezes uma palavra está traduzida de uma forma numa versão e está traduzida de outra forma em outra. A palavra pneuma, às vezes ela é traduzida como pessoa, às vezes como seres, às vezes como alma, né? Então, comparando as diferentes versões, a Almeida Atualizada com a corrigida, com a NVI, né, tradução da linguagem de hoje, então você já tem, de certa forma, assim, uma maneira diversificada de interpretar o texto. E essas interpretações diferentes vão sugerir para você alguns caminhos. Agora, se nós quisermos buscar uma boa Bíblia de estudo, eu recomendaria a Bíblia de Estudo Andrews, preparada pela Casa Publicadora Brasileira em conjunto com a Sociedade Bíblica. E esta Bíblia, então, tem bons recursos para pesquisa. Como o Edson mencionou, há uma concordância ao final dela, há um pequeno dicionário, há uma cadeia de referências cruzadas aqui no meio, em que você tem vários textos bíblicos em outros lugares que tratam do mesmo assunto, ou usam as mesmas palavras que estão aqui nesse texto, e você tem um comentário
na parte inferior aqui da página. Há também uma introdução, né, a cada um dos livros, que ajuda o leitor a conhecer um pouco do contexto, a autoria, né, o tempo da produção. Que a gente falou no início. Exatamente. Então, aquele aparato, né, do qual nós estávamos tratando, estas bíblias de estudo, e essa daqui especialmente tem, com bastante informação para contextualizar o leitor no texto. Pastor Edson, é bem provável que alguns jovens estejam nos acompanhando, a nova geração. O que você sugere para a nova geração que quer ter uma linguagem mais adequada, talvez mais fácil para eles? Existe alguma Bíblia que você sugeriria? Ou você sugere também essas Bíblias mais tradicionais? Eu sugiro as Bíblias mais tradicionais mesmo. Eu acho que, aliás, falando nisso, eu recentemente comprei uma Bíblia que, na verdade, é uma versão especial, né? E que é sem capítulos e sem versículos, sem nada. É uma Bíblia contínua e são 5 livros lindos, como é que fala quando um binding, espiralado? Uma costura, uma capa, uma obra de arte. Mas eu sugiro sempre que as pessoas comecem pelo tradicional, para poderem avaliar o resto, né? Então, quando você começa com a mensagem, ou quando você começa com NVI ou com outras, você perde talvez a equivalência fundamental, né? Sempre vai para a tradução de equivalência. A revista é atualizada, segunda edição, que é uma boa versão, como diz o Dr. Donellis. Começa com essa e depois vai procurar outras coisas. Quando eu fui pastor, né, jovem ali na Nova Semente, uma das coisas que mais me empolgou foi um detalhe. A gente reuniu os jovens, né? O que vocês querem? E na minha cabeça eu pensei, bom, Nova Semente, o pessoal vai querer, né? E eles falaram, a gente quer estudar a Bíblia, sério. A gente está cansado de estudar a Bíblia sem profundidade. E a gente se reuniu e passou 3 anos e meio estudando a Bíblia profundamente. Foi uma experiência muito boa para mim. Porque que eu aprendi? As novas gerações, elas não querem festa. Elas querem estudar a Bíblia. Então, o conselho é sempre esse. Se você quer estudar a Bíblia, comece pelo tradicional, pelo básico. E aí você vai crescendo. A ideia, eu falei isso no início, é ir ao texto bíblico, não para ler o texto bíblico como uma fórmula mágica para solucionar os problemas, etc. Não é para o texto bíblico para encontrar base para o que você crê, isso é importante, não estou dizendo que isso não é importante, mas é ir para o texto bíblico como uma resposta a um chamamento de Deus, para um relacionamento. Deus quer se relacionar conosco, a gente ensina isso. E qual o principal meio da relação dele conosco? A revelação. E qual é a revelação básica dele? A básica. É o texto. Então é um chamamento, aí é o texto como um chamamento para esse relacionamento. Vamos juntar tudo isso que nós falamos agora, autor, contexto histórico, gênero literário, e vamos falar rapidamente sobre a interpretação. Como é que nós juntamos tudo isso a fim de termos o direcionamento adequado para interpretar corretamente o texto, para não ter o risco de chegar a uma conclusão equivocada? Bem, voltando ao Salmo 23, então, depois de saber quem escreveu, onde escreveu, esse contexto histórico, trazer de volta para o Salmo, né? Então, depois você pode pensar na sua própria vida em relação a esse texto, né? O que ele significa para você agora? Bem, então, o texto pode ser aplicado à vida presente, imediata, né? E a pessoa pode se sentir bem, seguro, sabendo que ela tem a proteção divina, que ela está debaixo, né, dos cuidados de um Deus, que é o seu pastor. Sim. Mas ele também pode interpretar o texto e aplicá-lo para a sua vida como um todo, né? De onde ele veio, quem ele é, né? Em que consiste a vida, né? Qual é o destino. Então, o Salmo, por menor que ele seja, ele tem praticamente um percurso da vida de Davi, que vai desde sua origem, sua juventude, né? Até o destino final, que é a estada, né, na casa de Deus. Depois desta experiência nessa terra, desta vida aqui, finalmente a vida eterna, né, na mansão do Deus, né, que é o pastor do Salmo. Então, a interpretação tem um objetivo, que é levar você finalmente a esse encontro, né, seu contexto, de lê-lo e aplicá-lo à sua própria vida, ao seu dia a dia e à sua vida como um todo. Então, por exemplo, a gente juntando todas as coisas, né? O gênero literário é poesia. Uma das marcas da poesia é metáfora. Sim.
Então, a metáfora faz uso de imagens, né, de símbolos, etc. Então, você começa o Salmo 23 assim, Salmo de Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em vez de espaço, etc. É uma ovelha que está escrevendo o Salmo? Não. É um homem, é Davi que está escrevendo. Ele está se comportando como uma ovelha? Ele pode ser uma ovelha? Não, não pode. Então, não é literal. Então, o gênero literário me ajuda a entender isso, né? Então, como é que eu vou interpretar? Esse é uma figura de linguagem, ou seja, Davi está querendo que Deus seja o pastor dele, que Deus o guie, que Deus o leve, que Deus... Então, eu não posso interpretar isso daqui de outra maneira. Não tem uma outra interpretação, né? Então, isso é sempre muito importante. Existem textos que eles são abertos, né? A gente fala são os textos abertos, ou seja, eles têm possibilidade de interpretação. E existem textos que não têm possibilidade de interpretação. Eles têm apenas um caminho. E muito do que vai me definir são esses contextos do que a gente trabalhou antes, contexto histórico, social, cultural e literário. Vou me definir que textos têm essa abertura interpretativa e que textos não têm essa abertura interpretativa. Um outro aspecto que o Dr. Dornelles falou também, é importante você, ao interpretar o texto, você notar como esse texto é desenvolvido ao longo das Escrituras. Então, a gente falou de Gênesis 22, né? Como é que eu interpreto Abraão matando Isaac? Se eu paro a minha leitura em Gênesis 22, eu não entendo. Eu não tenho nem como interpretar aquilo. A não ser pensar que Deus é sádico, que Deus é louco, que Deus é sanguinário, porque ele manda um pai matar o filho. Mas se eu continuo lendo a história bíblica, eu consigo interpretar Gênesis 22 melhor. Por quê? Eu percebo que um pai entrega um filho para morrer, João capítulo 3, verso 16, e depois a morte de Jesus na pai e tal. Então, aí eu consigo interpretar Gênesis 22. Então, quando eu leio Gênesis 22 sozinho, a minha interpretação às vezes é limitada, a minha gama interpretativa é limitada. Mas quando eu leio o resto da Escritura, às vezes me joga a luz naquilo. Eu tenho inúmeras maneiras de interpretar Gênesis 22? Não. Não são muitas. Ok? Agora, outros textos vão me dar margens maiores. Então, isso é sempre importante. E aí, colocando o que o Dr. Dornelles falou, que é extremamente importante, que é a aplicação, né? Tem um amigo que ele sempre diz assim, ok, estudamos e tal, e agora, como viveremos? Né? Porque a questão é essa, a gente interpreta... Como o texto influencia a sua vida. Antes de irmos para a aplicação, que vai ser o nosso fechamento, eu queria trazer aqui para a nossa conversa rápida um texto muito bonito de Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Meditar. A nossa aproximação com o texto bíblico não pode ser uma coisa puramente mecânica, técnica. Sim. O que sugere a palavra meditar aqui em Josué 1:8? Então, essa palavra, ela tem essa conotação, essa tradução, ela é a mesma palavra que aparece no Salmo 1, né? Nela medita de dia e de noite. Isso. É a mesma palavra. A gente tem uma concepção ocidental / oriental de meditação como algo que você fecha os olhos e, né, levanta as mãos, faz a mãozinha assim e transcende, né? Mas esse meditar na língua hebraica, ele tem a ideia de murmurar, de falar em voz baixa, né? Essa palavra ganhou um outro significado. Essa mesma palavra é traduzida como meditar, porque no terceiro século depois de Cristo, segundo ou terceiro século depois de Cristo, pela influência da filosofia e meditação grega, começaram a se traduzir dessa maneira. Mas no hebraico antigo, a ideia é exatamente de falar em voz baixa, balbuciar. Murmurar, balbuciar. Né? O murmúrio não de lamento, é o murmúrio de... Né? Então é bonito isso, essa é a ideia. O texto bíblico não é um texto qualquer, né? Em Deuteronômio você tem a orientação de Moisés aos israelitas, né? E ele diz assim, estas palavras vocês devem guardar no coração. E ele diz assim, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então a repetição, a menção constante do texto bíblico, né, era uma prática para os israelitas. Então essa é uma espécie de convivência com o texto bíblico, com seus personagens, né, com seu contexto, com o Senhor do texto, né?
E esta convivência inteligente, objetiva, consciente, né, é que acho que está implícito, está implicado, né, no verbo meditar. Muito bem. O famoso pregador Dwight Moody escreveu que a Bíblia não foi nos dada meramente para nos informar, foi nos dada para nos transformar. Então temos que falar da aplicação. O que podemos dizer para a pessoa que nos acompanha? Que orientação podemos dar a fim de que o texto possa entrar na sua vida e transformar a sua vida? O que é essencial para aplicar o texto bíblico à vida pessoal? A aplicação é sempre a parte mais complicada, né, do texto bíblico, né? Porque tem, por toda essa distância que a gente falou no início do programa, por toda essa distância de mais de 2000 anos entre a gente e o texto bíblico, não dá para você simplesmente pegar, né, como Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não dá para você recortar e colar, né? Não dá. Então você tem que pensar. Tem um professor na Andrews University que escreveu um artigo há um bom tempo atrás, o nome dele é David Peterson, e ele fala dessa relação cross-cultural com a Bíblia, né? Então ele diz o seguinte: para você ir na Bíblia, você sai de onde você está para entender o que está na Bíblia, e depois que você entendeu o que está na Bíblia, você tem que voltar para onde você está. Então é um exercício de se deixar para se encontrar depois. E nesse meio tempo, você tem a Bíblia, né, que está fazendo a ligação entre quem você é agora e quem você vai ser depois de ler. Então, essa dinâmica da aplicação, ela é importante. Você não tem como pegar qualquer coisa aqui e jogar agora, né? E isso acontece demais em diversos contextos religiosos, né? Essa ideia de recorta e cola, recorta e cola. Então, um exemplo clássico é quando você fala das profecias de Isaías sobre Jerusalém, né? Recorta e cola. Então, Jerusalém vai ser assim, olha, Jerusalém vai ser assim e tal. Pode ser um problema, né? E não é assim. Então, você tem que entender, não é qualquer aplicação que cabe em qualquer texto, né? Esse é um primeiro aspecto importante, eu acho. Muito bem. Lembrando a pessoa que nos acompanha que se a palavra é de Deus e a palavra é de Deus, precisamos em oração estudá-la para que ela nos fale pessoalmente. Sim. Pastor Donelli, estamos indo para o finalzinho aqui, temos pouco tempo. Uma pessoa está começando o hábito da leitura. Que duas orientações básicas, práticas você dá para essa pessoa considerar na hora de se aproximar do texto bíblico de forma que ele fale o coração dela? Bem, uma primeira postura é, como o Edson disse ao princípio, né, a Bíblia nos chama, né? É um chamado para ouvir, né, a voz de Deus. Então, a primeira atitude é a atitude de humildade. Nós nos aproximamos da Bíblia não como um documento para ser interpretado, né? Não como um documento histórico, mas como uma voz divina. Muito bem. Então, a humildade, né, de ouvir, assentar-se aos pés daquele que fala e estar disposto a receber e obedecer a essa voz. Muito bem. Então, aceitá-la e, em seguida, cumpri-la. Muito bem. Amigos, tivemos momentos proveitosos, estudamos a maneira de nos aproximarmos do texto. É importante conhecer o gênero literário, é importante conhecer o contexto, é importante conhecer o autor, é importante aplicar o texto à nossa vida. E agora, o que você vai fazer? Quer uma sugestão? Tome a sua Bíblia. Comece agora mesmo. Escolha um texto, considere o que está lido, peça a orientação do Espírito Santo, busque ferramentas. Assim você vai conhecer a palavra de Deus, mas acima de tudo você vai fazer a vontade dele. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo programa, Teólogos.